Olá, muito boa tarde. Terça-feira, meio-dia e 20. Como que vocês estão? Qual é a situação de vocês? Como que vocês estão? Me conta aí. Cara, aproveita e compartilha isso aí, vai em compartilhar ali, manda pro pessoal. Quanto mais gente assistir, melhor. É uma live rapidinha, tá? Não vamos demorar. Eu não vou demorar, até porque eu quero almoçar, não almocei ainda. Então não vai ser nada demorado, mas eu preciso falar isso aqui por duas razões. Primeiro, porque é uma situação, é algo que eu quero falar, é sério, um assunto muito sério. E segundo, porque tá travado aqui, eu preciso falar. Eu postei um vídeo semana passada, mas não dá, eu tenho que falar mais sobre isso. Como é que vocês estão? Conta aí pra mim. Como vocês estão? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Estão vendo e ouvindo bem? Vocês conseguem ouvir bem? Eu quero falar algo com vocês hoje que nós vimos aí, temos visto já faz alguns dias, mas parece que tem se intensificado ultimamente. Vocês já perceberam essa cultura de cancelamento que está acontecendo, né? Já devem ter visto isso. Vocês viram isso? Comenta aí se chegaram a ver. Se não, eu explico rapidinho. E quando eu falo cultura de cancelamento, não é na internet no geral. Eu tô falando no meio evangélico mesmo. Eu tô falando entre os cristãos. Vocês perceberam algo assim? Vocês percebem uma cultura de cancelamento que tem crescido cada vez mais? A gente viu isso semana passada de forma clara, né? Em que estava tudo certo. Ó, aqui estão dizendo que está sem som. Vocês estão ouvindo bem aí? Todos conseguem me ouvir? Estão comentando para mim que está sem som. Me diz aí se alguém está me ouvindo, por favor, para eu poder continuar. E aí, estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Ou tá tudo mudo aí? Conseguem me ouvir? Alguém me diga, por favor. Estão vendo e ouvindo? Como é que tá? Enfim, eu vou continuar e me diz aí. Tá ouvindo, certo? Ah, a gente viu semana passada, né? Tava tudo certo pro pastor Douglas Wilson vir para o Congresso, a Consciência Cristã. E começou-se a bater muito em cima dele, né? Os caras começaram a criticar, enfim. O que a gente percebeu ali? O que nós percebemos? Essa cultura de cancelamento, ela tem estado presente em toda a internet, né? Mas agora tem crescido no meio cristão. E o que é isso? São uns fiscais alheios, os fiscais da moralidade alheia, fiscais da igreja alheia, fiscais de tudo. Para tudo eles têm opinião, para tudo eles têm um parecer. Sempre nós temos pessoas com todo tipo de opinião e a internet deu voz a muita gente, né? Além disso, com essas críticas que surgiram, com esse tá, hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Vou te contar uma coisa. Estão vendo aí? Continua normal? Tá travando aqui para mim, eu não sei. Enfim, eu vou seguir. O que a gente viu aí? Esse pessoal que tem voz, tem seguidores, começaram a criticar o pastor Douglas Wilson. E qual o problema disso? É querer ter opinião para tudo que é coisa e não ouvir tudo, não ir atrás da informação, não querer saber do todo, né? Então, por exemplo, na questão específica, travou e voltou, tá, mas agora tá normal, eu espero, né? Eu vou seguir aqui, qualquer coisa depois eu uso a gravação e posto. Na questão específica
do Douglas Wilson, cara, não precisa muito esforço. Basta ir no site dele, lá da Canon Press, que é o da igreja, e a pessoa terá todo tipo de informação lá. Tá tudo lá, documentado lá. Tem provas documentais, tem tudo que quiser saber ali. A pessoa não precisa muito esforço, não precisa nada demais para saber o outro lado. Mas a gente percebe que essas pessoas não fazem isso. E isso acaba acontecendo que demonstra, e fica bem claro, que o interesse não é pelo conhecimento, né? Até porque Provérbios diz, né? O primeiro a apresentar sua causa sempre é o que parece verdadeiro, né? Até que vem outro e o desmente, até que vem outro e conta o seu relato. Então, só ali já se percebe que o interesse dessas pessoas, desses fiscais de internet, não é dar a informação completa, não é estar inteirado do todo, né? De tudo que está acontecendo, mas basicamente dar a sua versão, dar a sua opinião. Davi, ou David, tá perguntando, ele foi acusado de quê? Então, cara, foi acusado de defender a escravidão, ele foi acusado de acolher o pedófilo na igreja dele, assim, de forma leviana, e não foi. Enfim, vários tipos de acusações mentirosas. Então, então assim, o interesse claramente não é saber realmente o que está acontecendo, não é se inteirar da situação, é só dar uma opinião, tá? É basicamente querer falar sobre aquilo ali, querer ganhar likes, querer chamar a atenção, né? E a gente percebe muito pessoas que querem basicamente viver de treta, viver dessas polêmicas, basicamente isso, né? O ganho dessa pessoa é sempre em torno disso. Por causa disso e por não ouvir todo o relato, por não ouvir todos os lados, por não ir atrás, se quer falar, deveria ir atrás, né? Seria o mínimo esperado. Mas, como não tem esse interesse, acaba o quê? Que quando se fala e não se fala toda a verdade, se está mentindo. Efésios 4:25 fala isso bem especificamente. Deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu irmão, pois somos membros do mesmo corpo. O Romulo tá dizendo no YouTube tá sem som. Cara, eu não sei porquê. Não sei. Enfim, eu vou seguir aqui e depois eu uso a gravação. Tá bom? Vamos seguir aqui porque eu realmente não sei o que tá acontecendo. E aí, quando essas pessoas não falam toda a verdade, tá? Elas estão mentindo. A Bíblia deixa isso bem claro. Quando não se lida com toda a verdade, está se apresentando mentiras, está se espalhando mentiras, está se espalhando todo tipo de inverdade quando não se lida com a verdade completa. Vocês estão entendendo? Por que isso? E aí a gente vê os mais variados tipos, né? Pessoas porque querem ganhar seguidores, quer ganhar like, quer vender livro, né? É óbvio que alguém ia tentar vender um livro em cima disso, né? Ou então ter influência, poder, enfim, as motivações são várias. E por que eu digo que não deveriam ter cancelado o evento? E não deveria mesmo, não deveria. Cara, primeiro porque é um evento gigantesco, tá? É um evento gigantesco. Condições tem para pagar uma segurança extra, entende? Cara, tem ameaça de invasão, estão querendo ir lá fazer protesto, cara, aumenta a segurança. Aumenta a segurança e segue o evento, ok? Mas não fizeram isso. Por quê? Porque teve influência não só desses com bastante seguidores, mas do Estado. Esse evento usa um local lá que é cedido pelo Estado, eles têm uma concessão e eles acabam usando, então o Estado vai lá e mete aquela pressãozinha também. Por quê? Porque não é bom, não é legal trazer Douglas Wilson. Então,
E eu já vou falar por que isso interfere para nós, tá? Eu já vou dizer o que isso tem a ver conosco. Mas, olha só, antes de cancelarem a vinda do Douglas Wilson, o que fizeram? Eles pediram para ele uma explicação, para ele falar algo ao povo brasileiro, e ele fez isso. E o mais engraçado é que ele fez. Ele escreveu um texto ao povo brasileiro falando sobre os temas justamente polêmicos dos quais estavam acusando ele. E ele explica, e ele comenta onde achar a argumentação dele, a defesa dele. Ele diz, tá tudo no meu site, tá tudo lá, vocês podem acessar, tá tudo lá, não estou escondendo nada. Com prova documental, inclusive. Então, se ele fez isso, pediram para ele explicar, ele explicou, não tem o que temer, cara, firma o garrão. Firma o garrão e mantém o evento, certo? Não fizeram isso. Ao não fazerem isso e cancelarem a vinda dele, o que aconteceu? Eles recuaram. E agora, essa turminha de bunda moles, tá? Essa turminha de vagabundos conseguiu avançar um passo. A próxima vez agora, eles vão meter pressão de novo quando não for do agrado deles. E por que eu tô falando isso? Por que isso tem a ver com a gente? E eu falei, hoje é uma live bem rápida, eu não vou demorar, tá? Mas, por que isso importa para nós? Porque essa cultura de cancelamento, ela começa assim. Vai ter um momento em que eles vão querer chegar nos pastores, em todos aqueles que estão pregando de uma forma que não os agrada, de uma forma que não convém com o que eles querem. Vai chegar um momento em que esses caça-tretas, esses caçadores de like, essa turminha de bunda moles, vai querer definir o que é para ser pregado e o que não, como deve ser e como não. Eles vão querer ditar as regras, como já estão fazendo. Tanto é que Douglas Wilson não virá para o Consciência Cristã. Entendem? Pessoal, vocês percebem isso ou não? Será que é só eu que percebo? Comenta aqui, por favor. Será que é só eu que vejo isso? Que essa turminha, ela quer ditar, eles querem dizer como deve ser, como o que ser, o que fazer. É só eu que vejo isso? Ou vocês acham que num próximo evento, se disserem o nome de um preletor de novo que não os agrada, eles não vão fazer esse barraco todo, esse barulho todo? Vocês acham que não? Tu acha que não? Então, por que deveria ter sido mantido? Por causa disso, para não ceder espaço. Por que eu estou falando sobre isso agora? Porque esse é um cuidado que nós temos que ter. Quando tu fizer, e eu acredito que aqui o pessoal está na live, boa parte de vocês usam a internet. Vocês precisam se posicionar. Você precisa se posicionar. Sabe qual é o problema? Não é tanto o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Tem uma frase, né, que fala isso. Exato, Dani, exato. Logo, logo chega em nós. Logo, logo chega em nós. Porque começa assim, entendeu? É óbvio que eles não vão começar pelos pequenos. Eles não vão começar por aqueles que menos chamam a atenção. Vão começar apedrejando os grandes, os mais chamativos. Como foi no caso da Consciência Cristã e Douglas Wilson. Mas isso vai aumentando, tanto que agora eles conseguiram isso. O próximo passo vai ser continuar assim. Exato, Angelice. Exato, nós temos que agir. E como que tu age? Se posicionando. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se posicionar. Quando você ver esse tipo de atitude, você tem que se posicionar. Quando você vir isso acontecendo, você diz, não, isso está errado. Está errado. Não é assim. Não é desse jeito. Outra coisa, você tem que estar atento porque há uma militância. Há, sim, uma militância travestida de evangélicos, travestida de pastores, travestida de teólogos, escritores, que nada mais querem do que
governar a igreja a seu bel prazer. Eles se acham os deões, os paladinos, os grandes do evangelicalismo brasileiro, né? E não passam de bunda moles que não saem de trás do teclado, tá? Não saem de bunda moles, é isso. Não ouviu, eu vou repetir. Se o som não está muito bom, eu vou repetir para que não haja dúvidas. São bunda moles vagabundos. São isso. Não passam disso. Você não precisa temer essas pessoas. Você não deve temer essas pessoas. Então, quando você ver esse tipo de coisa, você tem que se posicionar. Além disso, ficar vigilante, ter uma atenção vigilante contra esse tipo de situação, porque isso vai chegar em você, em mim, nas nossas igrejas. Vai chegar. Como eu disse, isso é uma militância. Isso está acontecendo aí fora, no meio secular, na internet, no governo, mas também está chegando na igreja, e nós temos que cuidar disso. Sempre foi assim, em toda a história da igreja. Alguém fala algo, surge uma ideia, surge uma concepção, e aquilo vai tomando proporção e vai invadindo a igreja, e a nossa função é barrar isso. A nossa função, principalmente os homens. Tem um vídeo, se eu não me engano, foi do pastor Tel. Se eu não me engano, foi o Tel Hayashi que postou. Se eu não me engano, que ele mostrou um vídeo de vários jovens europeus, se eu não me engano, londrinos, lá em Londres, se convertendo ao islamismo. Por quê? Porque o cristianismo hoje, a igreja cristã ocidental, a igreja brasileira, ela em grande parte está tomada por bunda moles, por homens omissos, que não se posicionam, que não falam o que devem falar na hora que se é para falar. Entendeu? Quando tu vê esse tipo de atitude, tu diz, não, isso está errado. Isso está errado. Exato, Angelice. A nossa militância é a missão. Nós não vamos parar de pregar o evangelho e falar de Cristo seja como deve ser. Nós temos uma militância e nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos calar. Para isso, nós temos que ter um posicionamento. Você tem que saber exatamente no que tu crê. Para isso, tu tem que conhecer as escrituras. Tu tem que saber o que é a igreja para saber como defendê-la. O Wayne Grudem fala na teologia sistemática dele sobre a defesa da verdade, a defesa da igreja. Nós temos que defender a igreja, principalmente desses que se dizem da igreja. Nós não podemos e não iremos nos calar para esse bando de vagabundos que acham que podem definir o que deve ser falado, por quem deve ser falado e como deve ser falado. Certo? Lembre-se disso. Nós temos que estar atentos a isso. Se posicione, esteja vigilante. Quando você ver isso, aponte o dedo e diga, isso é errado, está errado. Mas para isso você tem que se preparar. Leia as escrituras, leia bons livros, leia a teologia sistemática do Wayne Grudem, sirva na igreja e não se cale. Fale sempre que tiver que falar. Não se cale. A nossa função é viver pela igreja. E quando você vê a igreja sendo atacada, sem fundamento, espalhando mentiras, a nossa função é nos posicionarmos e acusarmos, apontar o dedo e dizer, isso está errado. Isso é errado, isso é mentira. Não pode ser desse jeito. Entendido? Certo, pessoal? Lembrem-se disso. Há uma militância hoje, na internet, principalmente o pessoal caça-tretas aí, que estão agindo como fiscais da vida da igreja alheia. Que estão agindo como fiscais, menos de si. Pessoas que sabem de amigos, pastores que fazem atrocidades na igreja e não condenam, condenam só os outros, aqueles dos quais eles se desagradam, condenam de outros países, mas não condenam os daqui, condenam vários, mas que não têm a mínima moral de ir atrás, procurar
a verdade, saber o outro lado da história ou os outros lados. Então é um bando de vagabundo que só quer ser ouvido, só quer falar, não para ouvir, só quer falar e se fazer valer da sua própria opinião. É só isso. Um bando de vagabundos, bunda moles, certo? E para esses, a igreja não pode retroceder. Não deveriam ter cancelado a vinda do Douglas Wilson, não deveriam. Fizeram porque tem um pé com o Estado. O Estado cede o espaço, o Estado tem uma concessão e acabaram ficando com medo de perder aquilo ali. Fizesse na rua, fizesse numa praça, fizesse dentro da igreja com boa parte das pessoas do lado de fora, não interessa, mas não cancelassem. Cancelaram. Recuaram um pouquinho. Agora essa turminha de chinelão avançaram um passo. O próximo passo vai ser eles tentarem de novo, como já tentaram. Um dia depois de cancelarem a vinda do Douglas Wilson, já estavam mirando em outro pastor, com outro livro, em que ele está falando bem das mulheres, está elogiando o caráter auxiliar da mulher, como está lá em Gênesis, e criticam ele por causa disso. Um dia depois, eles não vão parar. Não vão parar. A nossa função é estar atentos a isso, nos posicionarmos contra isso. Certo? Para isso, tu tem que ler as escrituras, tem que conhecer a Bíblia, tem que andar com pessoas maduras, tem que servir na igreja e não parar de jeito nenhum. Ou como fala aqui no Sul, de jeito maneiro. Certo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Comenta aí. Comenta aí. Assim, eu fiquei indignado quando eu vi aquilo. Eu fiquei indignado porque foi totalmente errado. Totalmente errado. Pô, convidaram o pastor, né? Convidaram ele. Ele confirmou, viria. Deu a polêmica. Pediram para ele escrever um texto para o povo brasileiro. Ele escreveu, se explicando. Depois de tudo isso, cancelaram a vinda dele. Pô, mas aí estão de brincadeira, né? Aí estão de brincadeira. Aí estão dando muito espaço para essa turminha aí. Essa turminha que só faz barulho, tá? Essa turminha que em algum momento ou outro serviu a igreja, fez uma coisinha ou outra pelo bem da igreja, mas o dano que estão causando é muito maior do que qualquer benefício que já fizeram. Não ouça essas pessoas. Não vá atrás desses, ok? O que eu tinha para falar é isso. Espero que vocês gravem isso aqui e não esqueçam que isso é uma militância que continuará. Nós temos que estar atentos, vigilantes, para não ceder espaço. Não ceder espaço. Tá bom, pessoal? Fiquem com Jesus, tenham uma ótima tarde. Nos vemos sem ser semana que vem, na outra, eu acho. Tá? Eu vou fazer as lives, eu acho que a cada 15 dias. Eu tô muito corrido aqui, não tá dando muito tempo ultimamente. E vamos ver. Eu aviso nos stories ali, eu aviso no Instagram e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Tenham uma ótima tarde, uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau!